Como Só é que não posso pode? falar nada, hein? Ei, tu errou, Kendi? Não faça isso não. Eu troquei a ordem lá do desenho, aí o Kojima Sensei me deu um Uma home lá. chamadinha. Tá, vamos lá. Fiz desenho todo mundo. Faz. Vai. Cosé! Bem-vindos ao Fightou Podcast, esse é o episódio número 10, eu sou o Renan Kendi. Hoje nós contamos com... Oi, eu sou o Agnes, aqui de João Pessoa, e ouvi o podcast graças ao meu sensei que indicou e tô adorando, e hoje a gente quer participar, trazer uma coisa boa. E aqui do Nordeste eu trago também o nosso amigo... Que acabou de cair. Mentira! Que azar. Caiu. Puta merda. Tá que nem a outra gravação. Vou chamar de novo. Dessa vez eu caí bem rápido. Caiu. Então, eu sou Renato Alcântara, de Salvador, né, também conhecido como Shodanzinho Autodidata Ninja do Acarajé. E estou aqui para participar do Fighton, que é um negócio que eu estou gostando realmente. Eu já estou acompanhando aí o podcast e eu quero ver se eu posso contribuir com alguma coisa. Então, bora lá, vamos pros e-mails. Não, brincadeira, vamos pro programa. Tem e-mail? A gente já tá assim nesse nível que tem e-mail? Não, é que Comentários. é que eu sempre escuto o Nerdcast, eu fiquei com isso na cabeça, né? Ah, sim, tem aquela história assim. Você quer ir pro e-mail, vá. Você quer pular os e-mails, vá para 45 e não sei quanto. 45 Isso. minutos de e-mail? Porra! Tá doido? Ah, e falar dos patrocinadores? Tem que falar dos patrocinadores, tem que falar do Lava Jato. Bodega da esquina, Lava Jato. Eita, Lava Jato. Eu tenho até que falar nisso, tem que levar meu carro pro Lava Jato, porra. A gente ainda não tem nenhum patrocinador. Eu não Como é que ela posso esquecer de agradecer aos comentários que eu recebi no Fightou e ao blog Espírito Marcial que publicou, Ah, do bem. deu uma publicação, né, do Fightou na página do Facebook dele. Então, muito obrigado a todos subiu o vocês. peixe fio. Subiu. Obrigado aí. O Ben é bem legal, assim. Ele cuida bem da que a gente, como arte marcial no geral, a gente cresça bem, sabe? Todas as vezes que eu conversei com ele foi super interessante. E aconselho a acompanhar o blog. Ele tem umas postagens muito boas mesmo. Muito boas. E o E Renato aí? caiu de Renatinho, novo. você não cai mais não, né? Não, mentira, foi só eu perguntar. Caiu de novo. Enquanto Caiu? você tava falando, já tinha caído. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site fightopodcast.blogspot.com.br, críticas e sugestões fightopodcast@gmail.com. Como é que vocês começaram no Kendo? Renato, vai primeiro ou eu? Vai por ordem alfabética? Vamos por ordem alfabética. Não, tá alfabética. Tem, acho que 12, 13 ou 14 anos atrás, a gente estava... Não havia Kendo em João Pessoa, né? Eu sou de João Pessoa, como a gente falou, e não havia Kendo em João Pessoa. E eu vi num cartaz na faculdade que ia haver uma demonstração para a abertura das primeiras aulas. Aí eu fui conhecer, era no Espaço Cultural, que é um grande centro de cultura e artes aqui da cidade, na escola de dança, que tinha um piso maravilhoso, era pequeno, mas tinha um piso maravilhoso comparado com o que eu treino hoje, é um treino de madeira, é um piso de madeira, e com as paredes de espelho, assim, você corrigia mais. Aí a gente chegou lá, aí era o Oswaldo Santos, que é do Muguem, do Rio, que ele tinha ido morar na Europa, e Oswaldo é um viajante fantástico, pessoa fantástica, músico, cozinheiro, fantástico. E ele chegou e disse, olha, eu quero dar treino e tal, bobo. Aí ele fez uma demonstração, botou um vídeo, botou coisas, aí das 50 pessoas que foram pro negócio, acho que ficaram 6 ou 8, pouca gente, menos de 10 pessoas ficaram. Entre elas estou eu, tá o Márcio. Na verdade eu acho que o Márcio chegou depois. Eu sou um mês mais velho que o Márcio no Kendo. Só que eu parei. E o Márcio continuou. Quando o Oswaldo foi embora, o Márcio já estava bem na frente. E hoje o Márcio é meu sensei. Então foi assim, foi um convite num cartaz na universidade. Fui olhar o Kendo, gostei. Pratiquei quase um ano e pouco. E saí por questões outras. E acabei voltando agora, depois de... Tem uns 2, 3 anos de volta. E o cara que era meu colega, que era na época meu que ele tinha um mês a menos que eu, hoje ela é meu sensei, tá? Yondan aí. Ou Tô seja, feliz
Você é senpai do seu Não sensei. para. Eu sou senpai do meu sensei, é. É uma piadinha que a gente tem interna, né? E além disso, meu sensei é meu amigo, sabe? Ele é um amigo, porque a gente começou junto no Kendo. E que assim, vocês aí de São Paulo têm uma sensação estranha, né? O sensei de vocês é um cara de outra geração. É um cara que tem 30 anos a mais que vocês, né? E assim, o Márcio e eu, nós somos quase da mesma geração. Eu sou um pouco mais velho que o Márcio. E nós começamos juntos no Kendo. Eu parei, mas ele continuou. E eu fico muito feliz de ver até onde a gente está chegando aqui. Depois de 10 anos e alguma coisa, o Kendo na Paraíba hoje cresce. A gente conseguiu, graças a um contato com as universidades, a gente tem Kendo em João Pessoa hoje. A gente já tem um ano e pouco Kendo em Campina Grande, tanto que Encontro Norte-Nordeste do ano passado foi em Campina Grande. Foi a primeira vez que foi numa cidade do interior e não na capital. E a gente já está ajudando um outro dojo que é aqui do Rio Grande do Norte a nascer. Então, não só a gente andou, mas a gente está fazendo força para que o Kendo cresça, certo? E temos uma sorte de ter um dojo bem estável há muito tempo aqui do lado, que é Recife. Então, assim, eu fico muito esperançoso com o Nordeste, com o Kendo no Nordeste para essas coisas. E graças a Deus a gente tem um Godan de Iai aqui no Nordeste também, que é o Gustavo Gouveia, fantástico, Muso Jinkiden Shiryu. E Renato, pode aí falar de Salvador, né? Conta aí, Renato, também tua história. E Zé tá mandando um beijo. Zé é o meu gato. Tem que haver um gato na prática. Um beijo. Não, no caso, aqui a minha história ela começa com meu pai. Meu pai ele começou a treinar arte marcial com 12 anos, lá no Rio Grande do Norte, com um japonês, que era um marinheiro, que começou a dar aula de alguma forma de jiu-jitsu. A gente não sabe qual era. Então ele se interessou por arte marcial. Na década de 60, 70, ele começou a treinar taekwondo de Hapkido, parou. E aí o primeiro contato da minha família com o Kendo foi quando a armada japonesa, passando por Salvador, resolveu fazer um amigável. Então teve competição, teve a apresentação de karatê, de Kendo e a competição de judô. E aí foi o primeiro contato assim, que meu pai teve com o Kendo. E foi quando ele procurou ver livros, naquela época heróica onde você tinha que ir para a livraria, conversar com o dono da livraria para tentar mandar buscar algum livro no exterior. E aí ele começou a colecionar livros relacionados à arte marcial. E quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai conseguiu, assim, no início do VHS, um filme nipo-americano chamado Operação Yakuza, com Robert Mitchum e Ken Takakura. Que é um filme que, logo no início, você tem uma cena de um dojo de Kendo, o pessoal fazendo o Kirikaeshi. E quando encerra o Kirikaeshi e o pessoal se separa as colunas, o Takakura Ken faz um mae com uma espada lá, um mae medonho, horrível, mas pegou na minha cabeça. E além dessa cena tinha uma revista que o meu pai colecionou, era a Enciclopédia Globo de Artes Marciais. E os primeiros 5 números tinham Kendo. Aí eu, pai, eu quero treinar isso, onde é que tem? Ó, aqui na Bahia não tem, talvez tenha em São Paulo. E esse talvez significou, não vou treinar, deixa quieto, esquece. Em 91 eu comecei a treinar Aikido, em grande parte porque a imagem do Aikido é muito associada à espada. E através do Aikido eu conheci Gouveia Sensei, de Recife. Na época ele também estava treinando Aikido. A gente realizou um evento de Aikido em Salvador, ele veio, ele comentou do Aikido. E aí eu comecei a trocar material. Tem também o Marco Aurélio, de Maceió, que ele me conseguiu uma fita que ele tinha de Kendo, assim, Nihon Kendo Nenei, a cópia da cópia da cópia da cópia. Só que eu vi que não tem como pegar esse material por fita, não deixa quieto. Foi passando o tempo, em 2004, um outro amigo meu, do Aikido, que era o Mário Coutinho, ele veio passar em Salvador com uma questão de trabalho e perguntou se não queria conhecer o Aikido. E aí eu tive a minha primeira, assim, aulinha de Aikido. Ele é da orientação do Shinryu, na época eu acho que ele era segundo ou terceiro dano. Tive esse primeiro contato. E aí em 2004 mesmo, Gouveia trouxe o sensei dele, Dave Strickland, para dar um seminário de Tachikurai e Judô. E aí eu tive a minha segunda aula de Aikido com o Gavin, em Recife.
E eu comecei a treinar Kendo com o YouTube Sensei, por conta própria aqui em Salvador, escondido no quintal de casa. YouTube Sensei. É a época que eu começo a me filmar e colocar no YouTube. Então, quem procurar com calma vai encontrar os meus pecados passados, as coisas medonhas de quem está tentando aprender Iaido via YouTube. E eu fiquei naquela, ó, é pra mim, não vou de jeito nenhum começar um grupo, porque eu não sei nada, eu pago o vexame escondido que é melhor. Só quando chegou em 2012, acho, que eu vi que não estava rolando de jeito nenhum banca no Nordeste, é que eu percebi que se eu tivesse levado a sério o indo atrás de graduação, eu já poderia estar ajudando a montar uma banca. E aí, em 2014, eu subi correr atrás, tirei o IQ de Iaido. 2015, eu não quis esperar, então em março mesmo já fui para São Paulo, tirei o Shodan. E aí agora, no Seminário Internacional, consegui tirar o Nidan. Então, daqui a mais uns 18 anos, eu tivemos sexto Dan e aí, beleza. E essa é a história, a versão assim, comprida, reduzida. Que a gente já gravou algumas vezes. É. Querem falar alguma coisa? Tem Comentar umas coisas... algo? Não, eu queria comentar entre a gente uma história assim. Parece que sempre aqui no Nordeste, pra começar essas artes marciais não comuns, não é um judô, um karatê que você encontra fácil, entendeu? O cara tem que ter uma vontade, um sangue nos olhos diferente. Porque a história de Renato é a história que eu ouço dos meninos do Rio Grande do Norte, a história que eu ouço daqui da gente, a história que eu ouço de Recife, a história que eu ouço de Campina Grande. Porque assim, a colônia japonesa é mínima. Sensei, você tem que ter a sorte de entrar de fora. É como eu tava falando ao Kendi antes de vocês entrarem. Deu a sorte, o Kyudo aqui começou como? A Maiko veio aqui pela Jica para dar aula de Nihongo, entendeu? E a gente implorou a ela para dar aula. Japonês. Aí a gente implorou a ela para ela dar aula de Kyudo. Mesma coisa foi o Kendo, foi o Oswaldo que caiu de paraquedas aqui. E a gente começou. Parece que, assim, não é menosprezando, sabe? Mas não é nem a palavra menosprezar, mas há uma certa devoção da gente à arte para fazer ela acontecer sem ter condições. Porque hoje eu digo, eu tenho um sensei e um dan, eu tenho no meu dojo, eu tenho 2 sandans, 4 nidans, eu tô shodan, e eu olho assim, caramba, isso foi tirado do nada. Não é feito, por exemplo, tem dojo em São Paulo que consegue fazer exame até sandan dentro do dojo. Dentro da academia, sabe? Que eu tenho o suficiente de senseis para dar. Tem 5 Rokudan num dojo. Meu Deus, que sonho seria isso aqui no Nordeste. Né? Sei lá, eu fico orgulhoso do quanto a gente andou e aspirando por aquilo que a gente ainda pode fazer, sabe? Fazer, quem sabe, ter, por exemplo, como Suzano, que tem Kendo dentro de uma escola pública, pô. Quem sabe um dia, né? Vamos lá. Vai, desabafei, Kenny. Tô melhor. Ok. Então, continuando no primeiro tópico, a gente falou de Kendo, artes marciais. Mas recentemente teve o Seminário Internacional de Iaido e Jodo, né? Realizado no dia 18 e 19 de março, que trouxe 6 senseis nanadans de Iaido, e entre eles o Shozokato, que também é o 8º dan de Kendo. Como é que vocês conheceram o Iaido? O Renato falou um pouquinho, né? Viu uma fita da gravação, preto e branco, VHS da Zen Nihon Kendo Renmei, de Iaido. E você, Agnes? Como é que conheceu o Iaido, esse interesse? Certo. O Iai foi uma coisa curiosa, porque assim, lembra daquela história que eu falei que não sei quantos anos atrás o Oswaldo veio e tal fazer Kendo? O grupo era tão pequeno e o Oswaldo tinha alguma noção de Iai. E ele comentou pra gente que existia. Só que quando ele começou a fazer, nem ele tinha Iaito, eu nunca tinha visto um Iaito. E foi a época em que eu me afastei, quando ele começou a comentar isso. Aí eu me afastei. Quando eu voltei pro Kendo, 2 anos e meio atrás, Márcio já era Shodan. E tem o Anderson Lopes também, que já era Shodan, que estavam aqui em João Pessoa, e tinha o Gustavo. E eu voltei pro Kendo. Só que aí o Anderson disse, olha, eu não tô conseguindo ir no treino da semana, mas eu gosto de treinar Iai, e eu vou dar treino de Iai na semana. Aí eu disse, eu vou, Lopes. Aí eu
um bokutô, um saiá de plástico, sabe? Comecei a treinar. Aí um conhecido nosso aqui de outra arte marcial tinha um Iaito que ele tinha ido pro Japão, que tava para vender num preço muito bom. Aí eu, aí comprei Ia e comecei a praticar nessa mesma época em que eu voltei ao Kendo. E foi mais ou menos assim, tipo, tinha alguém que tava para dar aula e eu entrei. Foi bem mais fácil. O Iai foi mais ou menos assim, eu ouvi falar dele, vê-lo e começar. Foi bem mais fácil do que aconteceu com o Kendo, porque já havia uma certa estruturazinha. E hoje, tanto é que, por exemplo, a coisa tão engraçada é que eu tenho 12 anos de Kendo, se não contar o intervalo, né? Mas se contar o intervalo, eu tenho 5 anos de Kendo. E eu sou Shodan. E eu tenho 2 anos de Iai e eu sou Shodan. Porque as coisas andaram bem mais rápido, sabe? Por causa dessa... As coisas conseguiram acontecer. Porque, e outra, tem outra diferença, né? Quando eu comecei no Kendo, eu era estudante universitário. Para eu viajar para São Paulo para fazer exame era uma dificuldade, né? E são 12 anos atrás, 15 anos atrás, o Brasil não facilitava você ganhar dinheiro. Não é que hoje facilite, mas era muito mais difícil um estudante universitário conseguir uma grana para viajar para São Paulo. Hoje em dia, por mais que seja difícil, eu acho que é mais fácil do que quando eu tinha 20 anos de idade, sabe? Então, foi mais ou menos assim, eu acho. Correndo o risco de ser chamado de petralha, mas a coisa realmente deu essa mudança. Eu lembro, eu comecei no Aikido, eu tinha um IQ de Aikido aqui em Salvador, comecei a treinar com ele, e com 6 meses que ele estava aqui, ele disse, estou indo embora para Portugal, se vocês quiserem manter um grupo de estudo, fiquem à vontade, o telefone do Centro de São Paulo é esse aqui. E eu lembro que nessa época eu só podia viajar porque meu pai era servidor público do Banco Central, ganhava bem, mas mesmo assim era uma vez por ano, no máximo, suave. Hoje em dia, uma pessoa que tem um salário mínimo, se se organizar, ela consegue fazer isso, viajar uma vez por ano. Antigamente é uma coisa mais difícil. Certo. E tem um adicional. Naquela época... É questão de prioridade, né? Exatamente. E naquela época, você tinha que levar em conta um outro detalhe. Não havia internet. Então, se você não tinha alguém indicado para você saber aonde procurar, eu lembro que, para todos os fins e efeitos, Kendo era um mistério em São Paulo. Ninguém sabia onde é que tinha. Então, eu lembro que eu vim para São Paulo, rodando a Liberdade, eu entrei numa loja, que nem sei se ainda existe, a Do Esportes, que ela vendia bolo. Foi a primeira vez assim que eu vi um bolo ao vivo. Eu tinha, acho que uns 16, 17 anos. E eu lembro que assustou o preço do bolo, bem mais caro proporcionalmente do que é hoje. E um dos funcionários lá treinava no Saga Dojo. Quando viu meu interesse, eu disse, não, Renato, se você quiser sábado agora tem treino, você pode passar. Então, como eu tinha ido para um evento de Aikido, eu perdi a minha primeira chance de ver um treino de Kendo ao vivo, né? E a partir daí, quando vem o advento da internet, a coisa muda, porque fica mais fácil localizar pessoas, fica mais fácil fazer um network de quem é que treina, quem é que gosta. Então, a internet, ela tem um peso muito grande. Eu vejo o esforço que foi para eu pegar a graduação em Aikido, para o esforço que pegar a graduação em Kendo e Aikido, não tem nem comparação. É muito mais fácil hoje em dia pesquisar. Ao ponto que às vezes eu fico irritado quando eu vejo uma pessoa com um discurso de mas não tem onde saber, ninguém sabe informação, os senseis não querem ensinar ocidental, e todo aquele discurso que dava até para perdoar na década de 80, 90, mas que hoje em dia não dá para digerir. Hoje em dia é menos difícil para quem está fora do eixo. Não é que não seja difícil. É uma conversa que eu tive com uma sensei, que é um problema que eu tenho, por exemplo. Eu treinando, com fita de vídeo, com seminário uma vez no ano, cheguei em IQ. IQ muito bom. Aí eu vou pra Shodan. Shodan legalzinho. Aí eu vou pra Nidan. Nidan perdeu. Aí eu faço de novo, passo, bonzinho. Por que isso? Porque normalmente nessas modalidades, quando uma pessoa treina tradicionalmente, a ideia é copiar o seu sensei. Então, o sensei não vai corrigir cada detalhe, porque o aluno tem que aprender olhando. No meu caso, eu estou numa cidade onde eu não tenho nenhum sensei. Quando eu vou para São Paulo, o sensei não vai me corrigir, porque ele acredita que quando eu voltar para o meu dojo, eu vou ter um sensei do qual copiar. Então, esse é o maior empecilho que eu vejo para quem está fora do eixo, para quem não tem um sensei para treinar. Mas a gente está conseguindo avançar bem direitinho. Hoje a gente já tem 2 Nidan de Kendo aqui em Salvador. Eu estou Nidan em Aido também. Tem mais 3 Shodan de Aido, mais 3 Shodan de Kendo. Então, no caso, na década de 90, você não tinha internet, então você precisava de alguém
para intermediar o contato. Então, no caso do Aikido, a gente já tinha o telefone de um sensei. Através dos seminários de Aikido, a gente conhecia outros senseis e aí ia fazendo network. Para começar no Kendo, a maior dificuldade foi descobrir onde é que tinha sensei. Via Iaido, né, a gente tinha uma lista de discussão de Aikido, onde haviam Aikidokas que faziam Iaido. Então foi assim que eu conheci Mário Coutinho, foi assim que eu estreitei mais o laço com o Gustavo Gouveia, e ele me chamou para eu ter esse contato com o Iaido. Eu comecei a tentar a bolsa de pesquisa do Ministério da Educação do Japão. E a seleção era em Recife. E foi na época que Recife começou com o Kendo. Né? Que Recife originalmente era o Iaido, aí depois esse contato de Gustavo com Oswaldo começou a ter esse intercâmbio, Kendo e Iaido. Quando eu cheguei em Recife em 2005, eu fiz a minha primeira aula de Kendo, onde eu vi que não tinha a menor condição de fazer uma aula por mês e ficar treinando sozinho. Então eu nem sonhei em começar um Kendo em Salvador. Foi em 2006 que um aluno de Gustavo veio fazer um trabalho na Universidade Federal da Bahia e ele disse que ele podia chegar uma semana antes para a gente ficar treinando. E ele trouxe 2 bolos e a gente passou 2 semanas treinando todo dia. Então a gente treinava 2 horas pela manhã, 2 horas pela tarde. E depois de 14 dias assim, eu vou tentar ano que vem ir no Norte Nordeste e ver como é que eu me saio. Se eu sentir que eu não estou pagando um mico muito grande, eu levo adiante. E foi aí que eu comecei a treinar o Kendo. Né? Em 2007 mesmo eu tirei IQ de Kendo. Era para ter exame de Aido, só que não teve banca lá em Recife. E aí eu comecei a correr atrás da graduação de Kendo, porque Kendo não dá para treinar sozinho. Então, se era para eu montar um grupo de estudo, eu achava importante que eu tivesse graduação. Né? Mesmo sabendo que graduação mesmo em Kendo é 5º dan para cima, qualquer graduação, um IQ já servia para não ficar uma coisa solta. E aí eu fiquei com essa mentalidade, não, eu preciso de graduação em Kendo. E Aido é um negócio que eu não vou ensinar para ninguém, porque ninguém precisa saber que eu sou ruim, ainda mais dando aula. Quando chegou 2010, eu fui para o Japão, fiquei treinando no Meguro Dojo, e lá eu me dividi entre Kendo e Aido. E aí foi quando eu tive o maior número de aulas. Assim, foram 23 dias, era aula quase todos os dias. Só teve 3 dias que eu fui em Nagoya, que eu não treinei, mas, digamos, pelo menos 19 dias eu tive treino todo dia. Domingo era de 9 da manhã a 9h30 da noite, sendo que eram 6 horas de Kendo e 6 horas de Aido. E aí eu voltei empolgado. Agora eu já tenho uma basezinha mínima, já dá para tentar levar esse negócio mais a sério. Aí em 2011 eu tirei Shodan. Não teve exame de Aido no Norte Nordeste. 2012 eu não cheguei a ir para evento de Kendo. 2012 eu fui para o Norte Nordeste sim. Fiz exame para Nidan, perdi. 2013 eu fiz de novo, passei para Nidan. E novamente não teve exame de Aido nesse período. Quando chegou 2014 eu resolvi, não, vamos correr atrás. E aí foi que eu comecei a correr atrás de graduação. Mas a grande dificuldade que existe é essa situação de eu vou no seminário o sensei só vai corrigir alguma coisa que seja muito grotesca. Então, se o cara estiver segurando o Shinai com a língua, o sensei, não é muito tradicional segurar o Shinai com a língua. Se você segurar com as mãos, você vai ver que o rendimento é melhor. Mas se o cara estiver segurando o Shinai com a mão esquerda à frente, ele vai olhar e não, isso aí o sensei dele corrige. O grande problema é que o meu sensei é o YouTube, e o YouTube é um sensei relapso, ele não costuma corrigir. Ele deixa você fazer do jeito que quiser. Então isso atrasa o aprendizado. Mas é o tipo da coisa. A outra alternativa que eu tenho é parar tudo e esperar que um sensei segure para Salvador. Então, a gente vai aos trancos do barranco, bem ou mal, a gente vai participar do campeonato, tem o rendimento, vê a crítica dos senseis. A gente está conseguindo. A minha preocupação é mais por ser uma coisa que sai do que é a norma dentro dessas modalidades, que é você ter o sensei como uma referência, um modelo a copiar. E, no meu caso, como eu tenho bem definido na cabeça que nada do que eu faço é realmente correto, assim, tudo que eu faço é necessidade imediata. Se o sensei chegar amanhã e disser, Renato, você tem que segurar o Shinai com a pegada invertida, eu vou fazer a pegada invertida porque o sensei falou. Porque minha prioridade é receber o comentário, é isso que você está fazendo mesmo. E depois que ele disser, tá certo,
Pronto, agora eu posso ver se faz sentido, não antes. Meu medo é que outras pessoas não entendam isso tão bem. Por sorte, o grupo aqui, são 7 pessoas, mas a seleção natural garantiu que todo mundo tem essa mentalidade. A gente consegue manter, ao mesmo tempo, um rigor para manter o padrão que a gente adquiriu, por outro, uma flexibilidade de aceitar que tudo que a gente está fazendo pode ser amanhã definido como errado e a gente tem que começar do zero. A gente não tem esse apego. A ideia geral que a gente tenta manter aqui em Salvador é essa, que é para que a coisa não fique estagnada. Eu falo muito mesmo. Próximo. Tá bem. Bom, a gente tá falando com a galera do Nordeste, né? Só que um tá em João Pessoa, Paraíba, e outro está em Salvador, na Bahia. Queria saber como é que é o treino aí, os dias de Aido, Kyudo, Judô, Aikido, Sumô, o que tiver. Tu quer saber como é que é aqui o treino no Nordeste, né? Isso. Datas e esses horários, não é isso? Isso, olha, deixa eu confirmar aqui com você. Aqui em João Pessoa, certo? A gente tem Aido na segunda e na quarta, das 7h30 às 9h, e no sábado, das 10 às 12 da manhã. E Aido, certo? Kyudo, terças e quintas, das 6 às 8 da manhã, e no sábado, das 8 às 10 da manhã. Kendo, a gente tá com problema na semana, por causa do colégio que a gente treinava na semana, tá sob reforma. Mas normalmente, é terças e quintas, das 7h30 às 9 horas da noite. E no sábado é de 4h30 às 8 horas da noite. Então, ou seja, no sábado, ou pessoas como eu que fazem os treinos, passam o dia, das 8 às 12 no Unip, treinando, de Kyudo para Aido, e à tarde Kendo. Então, se a pessoa estiver interessada fortinho, né? da região aí, ela só chegar, ir no local, ver um treino, fala com você, com o Márcio, isso. Como é que é? Pronto. Ela quer treinar. Porque assim, existe um grupo, cada arte marcial ela é direcionada para uma pessoa para tomar conta dela como responsável, certo? O Kendo é Márcio. Então, se você quiser treinar Kendo, você vai falar com o Márcio. Se você quiser treinar Aido, você vai falar com um carrinho de som aqui, né? Vendendo frutas, verduras, legumes e agrários. Ele vai demorar para passar? Ele tá agora na frente da minha casa. Você vai passar aí. Fala pra ele ir embora. Ele passa. Show. Pronto. Acho que passou. O que acontece? Aí em João Pessoa, o Kendo você vai falar com o Márcio Medeiros. O Aido você vai falar com o Anderson Lopes. E o Kyudo você vai falar comigo. Isso vai chegar nessa. Você tem que chegar nessa pessoa. Só que se você falar com qualquer um de nós passamos pro outro cara, entendeu? Já direcionamos. Se você chegar não são fominha, né? Nesse grupo aí. Não conheço Kendo, não manjo nada. A gente apelida. Eu vim aqui porque eu ouvi dizer que tem uma briga de espada aqui no NP. Pronto. Normalmente o cara que chega pra gente é assim. Eu ouvi dizer que tem umas espadas aqui no NP, uns caras tirando de flecha, de gata. Você quer o quê? Aí eu explico as 3. Tem muitas, por exemplo, tem uma coisa que acontece muito. O cara chega querendo fazer espada, não sabe se é Kendo ou se é Aido. Sabe? Aí eu explico as duas, aí de repente o cara quer as duas, ou de repente o cara só quer uma. Aí eu disse, a melhor opção, venha ver o treino. Que de repente é o que você quer, né? Sim. Aí vem, por exemplo, já no Kyudo é diferente. Eu ouvi dizer que tá tendo treino de arco e flecha. Eu disse que arco e flecha é uma coisa. Kyudo é outra. Que arco e flecha, o cara chega lá, arma a flecha, puxa o arco e atira. Kyudo tem um tai-hai inteiro, tem todo um cerimonial, todo um negócio de postura que é mais do que o arco e flecha. Não é só o tiro. O tiro é a parte fácil. Atirar é a parte fácil, de verdade. Aí, apesar de ser a parte mais complicada. Mas é o que é visualmente mais fácil de você explicar. O tai-hai, as coisas do Kyudo são mais complicadas. Aí eu tenho que separar. Muitas vezes os caras chegam procurando arco e flecha e não é o Kyudo. Aí eu mando os caras para a associação de tiro olímpico, de arco olímpico. Aí o cara chega querendo espadinha e eu tenho que dizer, qual é a espadinha que você quer? Você quer Aido ou Kendo? Ou esgrima? Esgrima que Esgrima é outra história também. Aí a gente tem esse filtro. Mas funciona assim. O Kendo você vai para Márcio, o Aido você vai para o Lopes e o Kyudo você vem falar comigo. Entendi. E a gente bota para correr. Aí a gente tem esse grupo, nós 3, um grupinho até no WhatsApp, que a gente chama de Roju, que era a brincadeira que a gente colocou, que é o conselho secreto do Shogun, sabe? Que a gente fica passando, esse aqui é pra tu, esse aqui é pra tu, vem pra cá, e aí, como é que tá? Aí, por exemplo, que às vezes acontece assim, como eu chego no Kyudo no sábado às 8 horas da manhã,
Então, é uma universidade. Então, muitas vezes tem campeonato de judô, de jiu-jitsu, de futebol de salão, de handball, no ginásio da faculdade. Então, como eu chego muito cedo, eu já digo aos meninos, olha, hoje está assim, hoje está tendo campeonato. Então, já dou a chamada. Então, a gente já se avisa, já sabe que a gente vai ter que avisar o grupo, preparar algumas variações do treino em razão de como está sendo usada a universidade no dia, entendeu? Aí a gente facilita muito a gestão da história. Agora, Renatinho, e aí em Salvador, como é que são os dias, os horários, os treinos? Tem Kendo, tem Iaido, Aikido, Krav Maga? Não, aqui em Salvador, o primeiro desafio foi o fator teto. Em Salvador, o pessoal começou a fazer todos os imóveis com teto muito baixo. Então a gente ia procurar uma academia, um espaço para o treino, e 1,70m com o chinai na mão, você já levou o forro de gesso do teto. Depois de muito trabalho, eu encontrei a academia de um amigo meu, que ela tem o teto bastante alto, e aí veio o segundo fator. Eu preciso de um horário onde seja viável treinar, mas que não seja um horário de pico. Porque eu sei que eu não vou colocar 20, 30 alunos no Kendo. Então, qual foi a saída? Domingo a academia não abre. Então, eu combinei com esse meu colega, eu alugo domingo de manhã, e aí a gente treina todo domingo, das 8h30 até meio-dia. E a gente dividia, fazia primeiro 1h30 de Aido, depois a gente ia pro Kendo, parte de Kendo Kata, sempre assim, de acordo com o ritmo do dia. O grande problema é que é treino uma vez por semana, né? E o problema do treino de uma vez por semana é que, se ele for muito suave, ele não tem grande rendimento. Mas se ele for muito intenso, a chance de você se machucar é muito grande. É uma sobrecarga num dia só. É você ter 4 horas de treino num dia e passar 6 dias parado. Então, para compensar isso, o meu prédio tem um player, aí eu desço aqui, vou treinar, tem um aluno que mora aqui perto, a gente treina Aido aqui na quadra, mas fica escravo do tempo. Choveu, acabou o treino. Então, a partir do ano passado, eu já implementei mais 2 novos horários, que é segunda e quarta, pela manhã, tanto que hoje teve treino, né? Segunda e quarta a gente pega das 6 às 7 Aido, das 7 às 8 Aikido. E eu estou conversando a possibilidade de colocar o Iaido também à noite, segunda e quarta. A maior dificuldade que a gente está tendo agora é que está sendo feita uma reforma no dojo e eu acho que eu vou perder o meu teto. Eu estou num processo aqui de sofrimento, eu estou ouvindo muito Pablo, que é para superar a dor da perda, porque com o teto baixando, a gente já vai ter que ver um outro espaço onde tenha a condição de manter o treino do Kendo. Porque no Iaido você ainda tem como tentar administrar, você dobra mais a base, você faz mais devagar, mas não tem como na dinâmica de um Keiko de Kendo você realmente se preocupar em não arrancar o pessoal do teto. Então a gente já está trabalhando a possibilidade de alugar uma quadra da faculdade aqui, que fica em frente ao meu apartamento. Estou querendo ver se converso lá, que vai ser o motivo principal pelo qual eu vou estar fundando a associação. Não vou negar, por causa do trauma de infância de Aikido, e quem treina Aikido e está ouvindo sabe exatamente do que eu estou falando, eu fiquei muito receoso de qualquer forma de associação, federação, reunião de federação, aquela sensação, não quero me meter nisso não, vocês que se resolvam, eu só quero ir para São Paulo treinar, voltar para Salvador e manter o treino. Só que para eu poder alugar uma quadra, essas faculdades elas querem uma pessoa jurídica para ficar responsável. Então a gente vai estar fundando a Associação Metropolitana aqui, que é para, através da associação, alugar uma quadra, e aí o plano também é botar segunda e quarta noite para ter Kendo. Sobre a prática de Kendo e Aido, eu queria saber se elas andam juntas aí. Por que eu tô falando disso? Quando eu fui pro seminário de Aido, você nota muitas caras novas. Pessoas do Brasil inteiro vêm pra treinar, fazer o seminário, né, de Aido. E a minoria, pequena parte, é de São Paulo, praticante de Aido. E por que isso acontece, né? Nossa, em São Paulo tem muito Kendo. Quando tem um campeonato brasileiro, junta todas as academias de São Paulo, muita gente, e uns gatos pingados dos outros estados. Ou seja, aqui em São Paulo, quem pratica Kendo não pratica Iai ao mesmo tempo. E eu queria saber, no Nordeste, como é que é? A prática é em conjunto, ou só faz um, faz outro? É engraçado, eu tenho essa mesma sensação de você. Eu acho que hoje no Brasil, é a sensação que eu tenho quando eu vou para um seminário e quando eu vejo meus corrais e meus colegas assim, e os meus senpais, o que é que acontece? Por exemplo, mais graduado que eu no Kendo, aqui em João Pessoa,
só tem Márcio e Anderson que fazem Iai. Tu tá entendendo? Eu tenho Sandan, eu sou Shodan. Eu tenho Nidan, Shodan, Sandan e Yondan em João Pessoa. Só que um Nidan, que é Lopes, faz Iai, e um Yondan faz Iai. Então não é todo cara que faz Kendo que faz Iai. Isso é uma coisa que eu percebo aqui no meu dojo, nos outros dojos, e quando você fala da sua experiência de São Paulo, eu tenho a mesma sensação. Não é todo mundo que faz Kendo que faz Iai. Mas quem faz Iai, a quantidade de pessoas que faz Iai e faz Kendo, aqui é maior. Mas o que eu percebo, tem muito cara que vem do Aikido para fazer Iai. E eles têm uma outra vibe. Entendeu? A vibe... Por exemplo, em Recife eu tenho o Antônio Medeiros. Ele é bem graduado de Aikido, eu não me recordo agora. Ele é experiente no Aikido, mas ele foi pro Iai, porque existe uma disciplina de espada no Aikido. Então é um outro cara, ele vem com a outra cabeça, ele vem com outra energia. Então ele pensa a espada de uma forma diferente de um Kenshin, no Kendoka. Então rola mesmo essa sensação. Inclusive porque se você olhou a média de idade do pessoal que faz Iai, eles são mais velhos do que o pessoal que faz Kendo. Isso tem a ver com o fato, por exemplo, como o Renato falou, que a gente treina às vezes 1 ou 2 vezes por semana. Fisicamente, o Iaido machuca menos que o Kendo. E normalmente os caras que vão treinar, os ocidentais que vão treinar Kendo, começam mais velhos. Tipo, um cara com 30 anos é Ikkyo, entendeu? Porque ele começou tem 6 meses. Ou 35, o cara já tá formado, já tem o seu trabalho, ele começa a fazer Kendo porque era o sonho dele de criança, tal. Agora ele já é velho, ele já é coroa, então já é lesionado, já não pode, já tem dificuldades com certas posições, com certas... E o Kendo, ele é fisicamente, e envolve mais um aspecto cardiorrespiratório mais forte. O Iai, ele por ser mais concentrado, ele tende a lesionar menos. Se você consegue fazer um 6A decente, você consegue treinar Iai com alguma progressão. Então, a impressão que eu tenho é que o Iaidoka costuma ser mais velho, ou é um Kenshi, um cara do Kendo, que depois que fez seu segundo Dan, terceiro Dan, é que ele pensa no Iai, que é uma coisa que eu tenho aqui, uma experiência agora de um colega, que ele passou para Nidan ano passado, e ele começou o Iai agora, porque tem a carência de 2 anos. Tá entendendo? Aí na carência de 2 anos, para ele fazer Sandan, ele fez, eu vou fazer um ano de Iai. Se eu gostar, eu continuo. Então é a sensação que eu tenho, que o cara do Iai, ele é um cara que chegou depois, muitas vezes por uma questão de idade, de maturidade, ele não está preparado, disposto ou capaz de um treino tão puxado quanto o de Kendo, fisicamente puxado. Não quer dizer que o de Iai não é puxado, mas ele é puxado para dentro. Pra dentro, é puxado diferente, é como o Renato gosta dessa. Ele é uma coisa diferente. Só que eu entendo que os dois são complementares. Que meu Kamae de Kendo, depois que eu pratiquei, voltei a fazer Iai, tornou-se outra coisa. O meu Betsuke do Kendo, depois do Iai, cresceu assim, a olhos vistos, para ser curioso. Eu consigo perceber que minhas posturas do Kendo melhoram por causa do meu Iai, sabe? Eu percebo isso, claramente. E o meu Iai, eu percebo mais o que é que eu quero fazer com o corte, porque eu chego a cortar no Kendo, entendeu? Então eu acho que elas andam juntas, coladas, mãos dadas, mas as duas conseguem andar sozinhas, mas se elas andarem juntas, elas andam melhor. É a sensação que eu tenho. Pronto, eu acho que é isso, né? Me desculpe quem pensar mais do que eu. Vai aí, pode ir, Renato. Sobrou para mim. Não, essa discussão sobre Kendo e Aido, né, 2 rodas de um mesmo carro, é uma postura que eu tenho. Na verdade, eu penso Kendo e Aido de Odo, né, são as 3 rodas do triciclo, que não é um veículo muito estável, então não é um bom exemplo, mas isso é irrelevante. No Aikido existe uma discussão similar, que é o treinamento de armas dentro do Aikido. Ele é intrínseco, ele é necessário, e aí volta a um ponto que a gente conversou na outra vez, que é a funcionalidade. A funcionalidade, qual é a função do seu treino? Porque se você não define para que você treina, não dá para discutir o que é que você precisa treinar. Então, tem gente que vai para a academia de musculação para socializar. A função real dela fazer musculação é socializar.
né? Qualquer questão relacionada a ficar em forma, ficar forte, ficar sarado, é efeito colateral que não é uma prioridade. Então, isso é estranho. Você vê o cara na academia, passa 8 horas por dia na academia, basicamente bebendo água, tomando Gatorade e paquerando. Mas ele não está realmente pagando para malhar, ele está pagando para estar ali. Se eu treino Kendo para competir, não há uma necessidade real de eu fazer Aido, de eu fazer Jodô, de eu estudar a história japonesa, porque eu me divirto competindo, eu me divirto lutando. O Keiko me satisfaz. E não é um pecado, sabe? A gente não tem que colocar na fogueira o cara que treina Kendo para fazer Keiko, para participar de Shiai. É um direito dele. Enquanto ele fosse sincero, tá valendo. Eu tenho dúvida se essa seria a pessoa adequada para dar aula de Kendo depois. Porque o Kendo não é Keiko. O Kendo é uma manifestação cultural que está inserida num contexto histórico. E se a pessoa exclusivamente treina Kendo para fazer Keiko, fazer Shiai, eu, preconceituosamente, arrogantemente, no alto do meu Nidan de Kendo, por correspondência, vou dizer, eu não acho que esse cara tenha condição real de me orientar sobre o que é o Kendo, manifestação cultural plena. Mas eu acho que não tem nada de errado ele treinar assim. Da mesma maneira que o cara quer treinar exclusivamente Iaido, mais exclusivamente ainda, Seitei, é um direito dele, ele está satisfeito em ir para a academia, treinar os 12 kata Seitei, ele vai chegar a 7º Dan fazendo isso, e se faz ele feliz em só aprender o kata e treinar o kata para exame, para campeonato, pô, é um direito dele. Sabe? Não sou eu que boto comida na mesa dele, nem ele bota comida na minha mesa. Assim, desde que ele respeite o treinamento, respeite a arte, não machuque ninguém, não se machuque, é direito dele. Eu acho que é uma pessoa que chega a ser 7º Dan assim, realmente capacitada a ensinar Aido. Eu, do alto da minha arrogância de Dan, digo que não. Eu não me sentiria à vontade de treinar com alguém que direcionou todo o seu Iaido para passar em exame e ganhar campeonato de Iaido. Eu acho que essa pessoa, ela não tem uma vivência plena, ela não tem uma profundidade na arte. Para mim, o aspecto Kendo, principalmente o aspecto Keiko, Shiai, permite você trabalhar a dinâmica da interação de combate. Permite você entender dinamicamente o Maai, você entender dinamicamente a noção de Seme, que no caso do Iaido, por ser uma prática solo, você tem que imaginar, mas se você nunca passou por algo, como é que você vai imaginar algo? Sabe? Remete ao desenho do Pateta Superatleta, aprendendo a educação física com um disquinho. O pessoal jovem não vai saber disso. Mas quando a gente, há muito tempo atrás, a gente tinha pedra de sílex para fazer pedra, a gente batia pedra para fazer fogo, e a gente tinha disco de vinil. E tinha um disco de vinil na década de 20 que ensinava você a nadar, curso de natação a seco. Isso é de verdade, realmente existia. Era uma revista com um desenho mostrando como é que se fazia os nados e um disco que descrevia. Você pegava um tamborete, deitava com a barriga no tamborete e aprendia a nadar sem ter uma piscina ou sem ter um rio. E isso valeu durante muito tempo. Até a década de 40, 50 ainda tinha esses métodos. Né? Quando eu fiz a educação física na faculdade, a gente estudou eles. Parece ridículo, mas né, pior do que aprender Iaido por YouTube era aprender a nadar por disco. Então o que acontece? Dentro desse contexto, quando você está treinando o Iaido, só o Seitei, ou só, pode ser o Kori, mas só o solo, eu sinto falta de trabalhar o dinamismo do Maai. Porque o Maai, ele é 50% o meu Maai para alcançar o oponente e 50% o Maai do oponente para alcançar. Eu acho que esse outro 50% é necessário lutar com pessoas mais altas, mais baixas, mais rápidas, mais lentas, mais fortes, mais fracas. Então eu acho que o Kendo ele suplementa o Iaido nisso. O Iaido suplementa o Kendo no fato de que a espada é mais pesada do que o Shinai. Não dá para fazer certas coisas que você faz com o Shinai com a espada de verdade. E o Iai ele trabalha na antecipação. Boa parte dos movimentos do Iai, você não se defende do golpe, você se defende do potencial do golpe, você se defende do Seme do oponente. Já no Kendo não, a luta já está bem clara, você está apontando a espada para mim, eu para você. No Iai, você está na iminência de apontar a espada para mim, você está na iminência de me atacar. E eu vou trabalhar o que? Anulando a sua trajetória, anulando a sua intenção, ou antecipando o seu movimento. Então, sob esse ponto de vista, existe uma perspectiva no Iai, que eu acho que complementa o Kendo, e no caso o Jodô, ele vai complementar o treino de kata, dando um kata que, na minha opinião,
é mais vivo. A dinâmica de interação, Uchidachi, Shijo, o Jo é muito maior do que o Kendo Kata. O Kendo Kata ele é mais limpo. Os papéis são bem definidos. A troca de golpes ela é mais nítida. No Jodo ela fica um pouquinho mais nebulosa, né? Ela é um pouco mais agressiva. Então eu sinto como se os três realmente foram feitos para você treinar, para um complementar o outro, e os três juntos lhe darem uma visão mais arredondada do que seja a luta de espadas. Mas, novamente, eu não estou treinando para oferecer meu serviço a algum daimyo no Japão feudal. Eu estou treinando para satisfazer o meu interesse pessoal de como é que se maneja uma espada. Então, para essa função, saber como se maneja uma espada em combate, eu preciso de mais informação. E aí, Kendo, Jodo e Aido são necessários, eles se complementam. Mas se a função da pessoa é treinar o manejo de espada porque acha bonito, treinar o Iaido mecanicamente satisfaz. Se o desejo é se sentir lutando, treinar o Kendo, só a parte de Keiko e Shai, satisfaz. Se a pessoa quer treinar katais em dupla, sem um combate regrado, Jodo satisfaz. E ninguém vai pro inferno por não concordar comigo, acho. É interessante você falar que cada pessoa tem um objetivo, né? E isso tem que ser levado em conta quando você vai treinar alguma arte marcial. E se tratando de espada, qual que é a utilidade da espada hoje em dia, né? Não tem nenhuma utilidade. Certo, vamos na ordem alfabética. Ninguém vai se defender, andar com uma espada pra ir, um jo e tal. Mas a arte marcial, hoje em dia, né, ela ensina muito sobre evitar o conflito, né? A violência. Você treina, tem treinos pesados de Kendo pra ser uma pessoa melhor ali. Certo, tem uma curiosidade que eu acho fantástica nessa história de os caras quando comparam artes marciais com utilidade para a vida prática. Aí eu digo mesmo assim, a gente aprende a escrever com caneta e hoje todo mundo trabalha com computador, quase ninguém mais escreve à mão. Por que a gente aprende música? Por que a gente aprende a dançar? Por que a gente aprende linguagem? Por que a linguagem é tão complicada? Porque é arte. A arte, o objetivo da arte nem sempre é ser prática. O objetivo da arte é fazer o crescimento da pessoa. Não é uma questão, às vezes, de eu vou usar a espada praticamente para me defender. Não, você vai expressar um aspecto seu, ou reconhecer um aspecto seu através da arte. Ela é marcial? É. Mas ela é arte. E a arte, ela nem sempre ela é racional, nem sempre ela tem um objetivo prático, mas ela sim transforma sentimentos, transforma pensamentos, ela sim tem uma expressão de dentro para fora e de fora para dentro, porque você se abre para perceber. É curioso que eu estava vendo, passou até pode fazer propaganda de seriado aí, não, né? Eu assisti um seriado ontem, eu assisti o Demolidor ontem, né? Acho que era no segundo ou terceiro episódio da primeira temporada, tá o Wilson Fisk. É uma cenazinha. Tá o Wilson Fisk, ele tá numa galeria de arte. Aí ele tá olhando para um quadro que tem inúmeros tons de branco, sabe? Inúmeros tons de branco. Aí a moça da galeria, eu esqueci o nome dela agora. Tá, a moça lá pergunta, não sei, acho que é. Ele faz mesmo assim, por que eu cobro tão caro por uma obra de arte? Aí a discussão é exatamente essa, porque não é o que a arte é o que ela faz por você, é o que ela processa em você. Na verdade, usar a espada não é o objetivo é o Kenshi, é o cara. Você tá entendendo? A espada é um acessório que eu uso, é uma ferramenta para que eu molde, foge a pessoa. Porque é o espírito que eu tenho no Kendo, no Iaido, nessas coisas, eu vou levar para o meu trabalho. Eu vou resolver com minha família. Eu vejo reações que, dentro da minha casa, da minha vida, que eu tomo, que eu disse, caramba, se eu não fizesse arte marcial, eu teria tomado isso desta forma. Por fazer, eu tenho os conceitos de Maai, de Zanshin ultrapassa o dojo. Zanshin ultrapassa o dojo absurdamente. Você está no trânsito, você tem aquela percepção de ameaça, de posicionamento. Eu digo isso por causa de uma besteira, por exemplo. Minha irmã acabou de ter bebê, sabe? E é o primeiro filho dela. E é o primeiro filho da minha geração, assim. Eu e minhas irmãs é o primeiro filho. Minha sobrinha nasceu. Então minha irmã, que não fez artes marciais, ela olha assim e fez, como é que eu vou dar banho nele? Aí eu disse, coloca as primeiras coisas.
não coloca o bebê para dar um banho antes de arrumar as coisas de tomar banho primeiro. É uma besteira, é bom senso, é lógica. Mas é uma coisa que eu tive a frieza de fazer isso com a vida, porque veio da cabeça do dojo, entendeu? De preparar o bogo antes de botar o bogo, sabe? Pequenas coisas assim que você vai introjetando. A arte marcial, ela molda não o movimento, mas a alma do artista. A gente não é só um marcial, a gente é um artista. E quem mais é transformado é você. Entendo assim, né? Posso estar errado, porque eu sou, como diz Renato, do alto do meu Shodan, né? Só dá pra isso aqui até agora. É, interessante, você falou que a arte marcial é uma arte marcial, de Marte, né? De guerra. De derivada guerra. disso, que foi sendo moldada, né? Pra pessoa melhorar ela mesma, né? Ela seu o objetivo e a arte em si uma ferramenta. E nessa levada eu queria comentar sobre o livro do Alexander Bennett, que a gente comentou sobre ele no episódio 9. Eu comecei a ler o livro dele, Kendo, A Cultura da Espada, em que ele faz uma narrativa de como surgiu o Kendo. Então ele começa lá atrás, no século 9, 10, 11, 12, até o período de paz, como surgiram os equipamentos, os duelos, e como é que a espada começou a ser tão cultuada, né, como um símbolo do espírito, do guerreiro e tal. É interessante notar, a prática da espada, antes do período de paz, né, no século 17, 1600 e tal, antes do Tokugawa unificar o Japão, a arte marcial era para a guerra, para preparar a pessoa para a guerra. Eles treinavam na forma de katas e tal, os fundamentos de cada escola. Ou seja, o objetivo era formar um guerreiro apto a lutar. Com o período da paz, você era um samurai, um guerreiro que não tinha guerra. Ou seja, um guerreiro que não luta. O que você faz então? Então, ele narra que começou a ser cultuado muito a forma do caminho. Então tudo tinha que ser feito com perfeição. Você sempre tinha que estar atento, alerta, ter zanshin, porque apesar de a gente estar em paz, nós ainda somos guerreiros e nós temos que estar prontos e preparados para qualquer guerra, pro dia a dia, e etc, etc, etc e tal. Então começou a florescer várias escolas de Kenjutsu, ensinando os diversos estilos. E surgiram os equipamentos de proteção, agora os duelos, né? A gente não precisava ser um duelo mortal, né? Com um boquinha, um katana. Agora a gente podia sair vivo. E esse período de paz, acho que foi fundamental, né? Pra consolidar essa parte O objetivo não é mais marcial, não é a guerra. O objetivo somos nós, né? Melhorar a nós mesmos. É pra filosofar, a gente para dar um silênciozinho, porque o cara fica pensando, né? Como seria a minha vida hoje sem dor, sem Iaido, Kendo, Kyudo, Aikido, seja o do que você trilhar. Porque é um caminho, né? É um caminho. Sim. Não é de uma hora para outra. Tem uma frase eu acho que é do Tolkien, o cara do Senhor dos Anéis, lá do Silmarillion, que ele diz que todas as estradas começam na soleira da sua porta. Todos os caminhos começam na soleira da sua porta. Então toda transformação começa por um primeiro passo seu, por um processo seu. Então acho que essa vontade transformadora que tira o Bushi, lá do Japão medieval, e traz até nós essa postura de prontidão, de disponibilidade, de responsividade e responsabilidade, sabe? Sobre a nossa sociedade, sobre os nossos colegas. Isso é muito importante, sabe? Isso não deve ser jamais menosprezado por uma ausência de utilidade prática, sabe? Porque, caramba, por que as pessoas, os músicos estudam bar? Estudam, sabe? Porque tem um aspecto de transformação deles no processo e a partir da transformação do indivíduo você muda a sociedade, muda a comunidade. E isso não deve de modo algum ser menosprezado, de jeito algum. Renato, Por favor. algum comentário desse papo mais filosófico? Pô, foi legal, assim, né, Agnes? Primeiro que ele é um cara sexy. Quem já viu os cabelos grisalhos dele, dá uma sensualidade, assim. 50 tons de quente. É natural mesmo, então. Tá. É natural. Meu cabelo é natural.
Mas uma coisa que ele falou que eu... Tá? Como? O quê? Quem? Ele tá achando que eu pintava, era Candy? Tô brincando, cara. Abafa o caso. Olha o recalque. Não, uma coisa que a gente estava falando sobre a questão do Budô, né? Já na escola católica, que é a mais antiga com registros escritos, tem a expressão Rei-Ho Ninari. Rei-Ho, escrito com os caracteres método de soldados, torna-se Rei-Ho, escrito com os caracteres para métodos para a paz. Peraí, Então, você disse em que escola? Escola Católica Shintoryu. Ah, 14. Tem Shinshoren, Katori, Shintoryu. Que tem aqueles katas bem dinâmicos, né? Isso, bem dinâmicos, longos, que tem toda uma razão de ser para serem longos. Eles não são longos para serem longos. Eles são longos para dar uma intensidade ao treino, que é para que o kata não fique um kata meramente mecânico. Como ele é muito intenso, ele fica perigoso. A chance de você se machucar num kata daquele é grande. Então mantém assim a pessoa no nível de estresse que é legal. Mas que o fundador chama a atenção, que você está treinando métodos militares, ou você está treinando soldados para preservar a ordem. Rei-Ho Ninari. A gente traduz rei como paz, mas é aquela noção de ordem, de uma vida harmônica, ordeira. E uma coisa que muita gente não entende é que, na realidade, as lutas, os métodos de combate, eu gosto de traduzir Budô como mais para métodos de combate do que arte marcial. Isso é uma questão pessoal minha. Os métodos de combate, eles começam antes do emprego da força e das armas, e eles terminam bem depois com o resultado da luta. Então eles começam na sua motivação para lutar e eles terminam na sua responsabilidade pelo resultado da luta. E nisso você acaba percebendo que as técnicas em si, elas são as coisas que você menos vai usar. E aí eu estava lembrando aquela frase que ninguém nunca ouviu na vida. Eu criei uma arte marcial usando apenas as técnicas mais eficientes de outras artes. E que normalmente todo mundo que cria uma nova arte marcial se preocupa muito com o aspecto lutar e esquece completamente os aspectos sociais, de controle de espaço social, os aspectos jurídicos, os aspectos sociais, culturais. Então você vê muita gente criando método de combate tático policial. E eu digo isso porque eu trabalho em segurança pública. Não, porque você enfia o dedo no olho, você dá um soco na garganta. Pera. Você já leu alguma coisa sobre o uso diferenciado da força e a legislação brasileira, os princípios básicos do uso da força e de armas de fogo? Que é isso? Isso é o que vai garantir que depois de usar a sua técnica, o aluno não vá preso. Porque não é simplesmente, dedo no olho é eficaz. Sim, dedo no olho é eficaz. Existe um cenário onde a ameaça justifica você gerar uma lesão gravíssima por perda de função. E as pessoas não entendem isso. Uma arte marcial, ela não é um conjunto de golpes. Ela é uma manifestação cultural que tem uma função. Bom, o pessoal está preocupado em preservar a faixa preta, que é a faixa branca que escureceu, quando na realidade a faixa preta foi escolhida por Jigoro Kano Sensei, fundador do judô, porque ela criava um contraste visual com o kimono branco. Não tivesse aula de grandes números, era mais fácil identificar o sensei. E o kimono era branco porque os alunos de Jigoro Kano tinham mania de ir com o kimono sujo. Kimono cru e kimono preto, você consegue não lavar e não dar tanto na pinta. Então o Jigoro Kano disse, para treinar comigo tem que ser kimono branco, eu quero ver que está ali. Só que é uma tradição. Se você considerar uma coisa de 100 anos atrás, a tradição mas é uma coisa funcional em um contexto específico. O estilo que Jigoro Kano queria preservar era o Kitoryu, só que se perdeu. E hoje em dia o judô é um estilo independente, ele tem a sua própria história, a sua própria bagagem, mas assim, a tradição e a cultura que se está preservando no judô é uma coisa extremamente recente. Mas graças a ela é que surgiu o interesse em muitos ocidentais de estudar Kitoryu, Shishinryu, Daitoryu. E aí, graças à versão simplificada moderna, as versões clássicas, que são a janela do passado, tiveram a sobrevida, a chance de ser trazido de volta. Como a arquitetura tradicional japonesa, como a cerimônia do chá, como arranjo floral. São coisas que não têm uma funcionalidade imediata, mas são janelas do passado. Então, esse aspecto eu estou mantendo aberto uma janela do passado. É que, se você se torna um professor, eu acho que é essencial você compreender. E é mais fácil você enxergar o passado se você tiver mais de uma janela. Senão você vai achar que o passado é aquele rio. Você vê que tem outra janela que aponta para um vale, que aponta para uma cidade. Então, quando você tem Kendo, Iaido, Jodo, você tem 3 janelas na sua casa. Se você acrescentar Kyudo, você tem 4 janelas. Se você acrescentar mais coisa,
você é muito rico e não tem que trabalhar, então não tem, sabe? Você se chama Ari. Ó, eu não sou rico, tá? Sou apenas dedicado. Muito pelo contrário de eu estar rico. Lava Jato. Foda. Tá certo. Eu tô lavando nem bicicleta quanto mais jato. A gente tem o problema dos vários discípulos de Kenshin Himura que aparecem o tempo todo. Né? Tá, direto. Em parte, um dos motivos que em Salvador, normalmente eu direciono a pessoa para começar pelo Kendo. Por quê? Porque eu tenho um problema, eu tenho a síndrome de Tony Stark. Eu fiz a armadura numa caverna, no deserto, no sucata. Eu não consigo entender por que é que o vilão não consegue miniaturizar o criador Ark. Eu estou aprendendo Iaido e Kendo por fita de vídeo. Eu passei para Nidan agora, em Iaido, com fita de vídeo e aulas esporádicas. Para mim é difícil entender por que é que o aluno não está conseguindo segurar o Tsukado do jeito correto, do jeito menos errado. Eu tenho que processar o fato de que eu desenvolvi uma consciência corporal, depois de penar 20 e tantos anos, que me dá uma vantagem no aprendizado de certas coisas. E que vai me levar a problema mais para frente, porque vão acabando os detalhes grosseiros e aí eu vou ter dificuldade de pegar os detalhes finos pela falta de um sensei. Isso daí é inexorável. Da agora em diante, meu desenvolvimento vai ser prejudicado pela falta de um sensei. Certo. Mas muita gente chega, por exemplo, para treinar e esse cara vai ter que ficar parado treinando Meiuchi com um boquém pelo menos um mês antes de eu sonhar em botar uma bainha nesse boquém para ele treinar no esquerdo. Não adianta, eu quero treinar só Iaido. Tá, então tá aqui o Bokuto, você vai ficar andando em Suriashi. E o que mais? Por enquanto só fique em pé corretamente no Suriashi. Tá? Nesse ponto eu prefiro não incorporar com o pessoal de Kendo iniciante, que também vai estar basicamente andando em Suriashi. Depois que você estiver batendo um bem não muito medonho, a gente começa a treinar no que eu trago a bainha, você começa. Porque senão o que acontece? A pessoa fica com aquela mentalidade que você vê muito em Aikido e Karatê, que é, se eu passei da branca para amarela, é porque eu já sei o kata de amarela. Se eu passei de amarela para roxa, é porque eu sei o kata de roxa. Não, você passou porque você está acumulando katas feitos errados, de maneira medonha, e que eu não posso evitar. A única maneira de você parar de fazer a técnica de amarela de forma medonha é você completar 6 anos de prática obstinada. A gente bota essas faixas coloridas para você ver os momentos de alegria. E mais, para eu quando chegar na academia, saber, Agnes sabe fazer um Ikkyo medonho. Então ele fica com o pessoal que vai treinar o Ikkyo, que é para o Ikkyo medonho virar um Ikkyo ruim, que eventualmente vai virar um Ikkyo bem ruinzinho, e um dia vai virar Ikkyo mal feito. Isso o aluno não entende, o aluno acha que, não, eu sou faixa verde, eu já sei todas essas técnicas de amarela. Sim, é errado. Se você soubesse corretamente, você era pelo menos Sandan. Essa mentalidade das pessoas é muito forte, porque no Ocidente, como era muito difícil fazer banca, o que a gente está vivendo no Iaido, no Jodo, no Kyudo, é muito difícil fazer banca. Então, o cara que é Ikkyu de Kyudo ou Ikkyu de Jodo no Brasil, ele tem um nível muito superior do que um Ikkyu no Japão. Na realidade, você não perde exame de Ikkyu no Japão, porque é Ikkyu, velho. Você necessariamente tem a obrigação de ser uma porcaria. Mas você veio fazer o exame, você venceu o medo, você volta para o seu dojo, o seu sensei lá, 7º Dan, serve de referência, daqui a um mês você vira no Shodan. No Ocidente não tem essa disponibilidade de banca, então foi o que o Omi Sensei falou para o pessoal de Nidan. Olha, tem muita gente aqui que está com um nível muito superior a Nidan, o que não quer dizer nada, vai perder amanhã do mesmo jeito. Mas ele reconhece, o pessoal de Nidan aqui está num nível muito superior a Nidan. O pessoal de Sandan provavelmente também, e eu não duvido que o pessoal de Godan também, só que não pode pular faixa. Aí qual é o resultado? Você acaba tendo no Brasil um Shodan com nível de Sandan, seja no Kendo, seja no Aikido, seja no Karatê. E aí a gente acaba puxando demais de baixo e acaba criando toda uma ideia de faixas coloridas de alto nível, que no caso do Kendo e do Iaido, não. No caso do Kendo e do Iaido a gente vai preservar o padrão japonês, que é Ikkyu é o cara que está começando, o Shodan é o cara que de cada 10 tentativas, 6 prestam, Sandan é o cara que de cada 10 tentativas, 8 saem boas, e duas você deixa pra lá. Então há o risco do cara, de repente, se apresentar, eu sou Shodan, eu sou Nidan de Kendo, sou Nidan de Aido. Uau, o Renato é o mestre, o Renato é um aluno avançado. Ele está sendo humilde. Não, humildade eu deixo para o Aikido. Aqui eu estou sendo só sincero. Tá. Esse é o lado podre. A gente tem que tomar muito cuidado.
principalmente a gente que está fora do circuito de São Paulo, pra gente que não tem um 7º dan à frente do treino, tem que tomar cuidado. João Pessoa tem um lucro, já tem um 4º dan. O 4º dan está na iminência de ser o que o japonês chama de sensei. E não é qualquer 4º dan, é um 4º dan da região norte-nordeste que está se matando para treinar. Então, na minha opinião, é um 4º dan com áreas de 5º dan. Mas não falem para Márcio que eu falei isso. Então, a gente tem esse diferencial. Ele vai ouvir. Não, eu vou proibir ele de ouvir, acabou, quem manda sou eu. Eu e Nilda. Então, a ideia fundamental é a gente tem que lembrar disso e frear. Então, tem que tomar muito cuidado para, de repente, eu estou aqui em Salvador, a gente tem um núcleo só, é só a gente. Ah, tem outra academia. Não, a gente vai ficar só nessa aqui mesmo. Estou eu e Marcos, os dois são Nidan. Ah, cada um vai dar um treino em local diferente? Não, a gente tem que garantir que nós dois estejamos no mesmo dojo, porque a gente pode pegar Henrique, que é Shodão. Pô, Henrique, hoje você puxa o treino para eu e Marcos treinarmos entre nós, para puxar para cima. A gente tem um acordo aqui que cada dia do mês, quem puxa a aula é uma pessoa diferente. Porque quem está puxando o treino não está treinando como poderia. Então, se esse domingo agora eu puxo o treino, no próximo sobrou para Marcos, vou eu e Henrique. No seguinte, sobrou para Henrique, vou eu e Marcos. Porque senão você não puxa para cima o nível, e aí há o perigo de você perceber que ficou ruim e aí não querer se expor, que é o que acontece também. Aí daqui a pouco eu estou muito ruim, e quando eu vou para o Nordeste, não, eu não vou lutar não, porque estou com o ombro machucado. Aí eu vou para São Paulo, não, eu não vou fazer Goroguei hoje não, porque não estou legal. E eu começo a esconder a minha incompetência, vou ficando cada vez pior. Vai surgir conflito de ego, porque os alunos que estão treinando comigo, que estão correndo atrás, daqui a pouco vão me superar. E aquele papo de que não há nada que o sensei mais queira do que ser superado pelos seus alunos. Velho, se o sensei pensa isso, ele não é mais um praticante. Sabe? Se eu comecei primeiro, eu quero ser o melhor de todos. Sabe? Eu quero ter todas as insígnias Pokémon. Eu não posso ser derrotado por ninguém. Se um aluno está me superando, eu vou treinar feito um maluco, porque eu tenho que ficar melhor do que ele. O cara que é medíocre, não. Eu vou começar a atrasar esse aluno para garantir que o nível dele baixe, para que ele fique sob controle. A gente veio isso em muita modalidade. Nunca vi no Kendo. Não sei se tem. Então, deixa essa podreira para fora do Kendo. Então, a minha preocupação é essa. A gente que está fora do eixo, a gente tem que investir muito mais, gastar muito mais, treinar muito mais, e ter esse cuidado que, com certeza, um dojo que tem um 7º dan não precisa se preocupar. E que talvez o medo disso tenha sido um dos fatores a atrasar tanto a expansão do Kendo e do Iaido no Brasil. É uma opinião que eu tenho. Mas aí vocês acrescentam aí que eu sou prolixo. Muitos pontos aí. Renato fala muito. Nossa, como fala. Renato Cast agora. Renato Cast. Bem, a gente pode chamar a atenção para o fato de que Zack Snyder queria fazer Cavaleiro das Trevas. Peraí. Vamos conversar direito, pessoal. Zack Snyder. Então, vocês já assistiram Superman vs Batman? Só uma vez. Tô devendo. Só uma vez? E eu zero, né? Renato, eu só li o gibi. Tô devendo. A gente conversou da última vez, falou que gostou e que recomendou que a gente lesse o quadrinho Cavaleiro das Trevas, certo? Isso. E eu não assisti, mas tô lendo aí nas internets, nos vídeos. Tá muito polarizado. Uma galera que odiou e uma galera que amou. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, é uma questão delicada porque é questão de religião. Toda vez que entra em religião, os ânimos se inflamam. O Zack Snyder, ele é um fã de quadrinhos. Assim, ele não faz um filme para o público, ele faz um filme para ele. O melhor exemplo é Watchmen. Para mim, Watchmen, e em especial Watchmen, a versão definitiva, que são 5 horas e pouco, é maravilhoso. Assim, ele mexeu em coisas da história original que, na minha opinião, para um filme que tem apenas quase 6 horas de duração, ele teve que mexer. É um filme muito curto. Se ele tivesse condição de fazer uma série da HBO, aí ele poderia ter feito o Watchmen do jeito que está na revista. Ele fez o mais próximo disso, que foi um filme de 6 horas. No caso de Batman e Superman, o que eu sinto é que no Homem de Aço, ele refez os 2 primeiros filmes de Richard Donner, da mesma maneira que o J.J. Abrams refez a Nova Esperança, com o Force Awakens. Spoiler total. No caso de Superman e Batman, ele queria fazer Cavaleiro das Trevas. Bom, só que Cavaleiro das Trevas é um filme que só vai poder ser feito daqui a 20 anos. Porque primeiro você vai
teria que ter Batman, Super-Homem, Liga da Justiça, para depois tentar fazer. Se aceitasse, provavelmente não iria sair. Então o que é que ele fez? Ele enxertou o máximo de Cavaleiro das Trevas nesse filme. Ele enxertou pontos que ele achou relevante de sagas do Super-Homem no meio, que aí eu já não posso mencionar sem dar spoiler, e ele mexeu com certas coisas que sempre incomodaram ele dentro da suspensão voluntária de ceticismo, né? Vamos aceitar que, então ele pegou, ó, se você tá eu vou dar um exemplo de uma coisa que não tem no filme, mas que tenho na minha cabeça. O Super-Homem tem visão de calor, beleza. Cíclope tem uma visão destrutiva, beleza. Ela sai dos olhos, beleza. Todas as duas saem como manifestação luminosa. Todos os dois personagens têm olhos, então eu suponho que eles enxergam com luz entrando pelo olho. Quando eles disparam a rajada, eles ficam cegos. Não permanentemente, mas enquanto estivesse saindo luz dos olhos deles, não tem luz entrando. Então, uma coisa do tipo, eu segui uma nave com minha visão de calor, ou com a rajada ótica do Cíclope, não seria possível porque você não está mais... A primeira raio vai onde você olhou. O restante, você está atirando a êxito. Entendeu o que eu quero dizer? Eu estou tentando pegar a lógica que foi apresentada. Ele tem olhos, ele enxerga pelos olhos, porém ele dispara a luz pelos olhos. Fisicamente falando, disparar luz pelos olhos e perceber luz pelos olhos ao mesmo tempo não é viável. Ou saiu... Novamente, eu estou jogando uma coisa porque é verdade. Não, eu não vou dizer que é verdade. Eu posso apontar duas lanternas para elas mesmas. A luz vai em direções opostas, não vai? Talvez. Um raio de luz, a ideia é que um raio de luz não atrapalhe o outro raio de luz, não é? O raio que entra não vai atrapalhar o raio que fora. Ainda mais com maior intensidade. Sabe? Eu não sei até que ponto. Mas vamos lá. Eu estou tentando usar a lógica para uma coisa que não existe, porque ninguém dispara raio pelos olhos. Doideira. Zack Snyder, pronto, da mesma maneira que pode não ser raio, pode ser uma projeção plasma, pode ser outra. Sei lá. O que acontece? Da mesma maneira que eu usei a minha lógica para explicar uma coisa que não tem explicação, Zack Snyder, ele usa uma racionalização dele para explicar certas coisas. Então ele parte de certos princípios. Se Lex Luthor é um gênio, ele tem que ser um gênio. No filme anterior, do Bryan Singer, Lex Luthor é um gênio, ele tem acesso à tecnologia kryptoniana e a única coisa que ele pensa é jogar um cristal na água para fazer uma ilha. Vender terra. Quando ele tinha acesso a toda a tecnologia, ele podia ter feito armaduras de combate kryptonianas, ele podia ter criado modificação genética nele mesmo com tecnologia de genoma kryptoniano. Todas essas coisas. Não, Lex Luthor só pensou, se eu jogar o cristal na água, eu vou fazer uma ilha e as pessoas vão querer morar numa ilha radioativa, porque eu meti kryptonita no meio. Isso é spoiler do Super-Homem Retorno, viu, galera? Não é desse novo, não. Então, Zack Snyder, ele briga com isso. Então, se o Lex Luthor é um gênio, ele vai ter que acessar as informações com um máximo de sensatez. Mas eu vou deixar ele ser desequilibrado também, porque se ele for um gênio e ele for sensato, ele ganha. Da mesma maneira que o Batman é um gênio, mas ele tem um viés passional muito forte, senão ele não seria Batman. Porque não é lógico se vestir no morcego para combater o crime. E o Super-Homem, ele usar uma capa. Até no... Edna, Os Incríveis. Nada de capa! O Super-Homem, ele tem... Ela tá correta. Essa capa não atrapalha. O Super-Homem, ele tem que fazer de conta que ele é super equilibrado, mas ele é o menino do Kansas. Então, ele vai lidar com as coisas de uma maneira ingênua, porque ele é tabaréu, ele é guri. Ele cresceu, além de protegido pelos pais, protegido pela biologia. Ele nunca teve que realmente enfrentar grandes desafios. Então ele é ingênuo. Ele é como o cara que chega... Ele nunca gripou, ele nunca teve febre. Exatamente. Ele é como aquele cara... Renato? Que nunca teve febre, ele nunca ficou com o nariz entupido, nunca caiu um cisco no olho dele. Então ele é aquele cara que chega e diz, mas eu nunca precisei de cotas. Ou eu trabalho 12 horas por dia para ser dono da Microsoft, e ele se usa como referência para julgar aquele menino de rua. Não, aquele menino de rua, se ele quisesse de verdade, ele podia um dia ser o presidente da Mitsubishi. Não é bem assim. Assim, a minha lógica de pessoa que teve acesso a todas as oportunidades é impecável, só que ela só se aplica a uma outra pessoa que tem acesso a todas as oportunidades. Como quando eu falo que eu não entendo por que o novato não consegue fazer um Kiri Orochi. É básico, é só segurar e cortar. Então, que eu tenho que levar em conta que eu tenho uma história de vida que me permite assimilar essas coisas muito melhor do que alguém que passou toda a infância jogando bola. Eu nunca joguei bola. Esse mesmo aluno que eu acho que está de má vontade e não se esforça, se ele me chamar para jogar bola, ele vai achar que eu estou de má vontade e não me esforço. Porque eu construí habilidades que me distanciam dele e vice-versa.
O Super-Homem desenvolveu habilidades que tornam para ele impossível entender praticamente o que é ser humano. Ele entende teoricamente. Vocês já leram... Vocês leem quadrinhos? Sim, na medida do possível. Você já leu Superman, Red Sun? Que ele cai na União Soviética. Isso. Então, ele cai na Rússia? Na União Isso. Soviética? Já leram? Isso, fantástico. Fantástico. Cara, aquele final é muito... Eu voltei a página. Não, é isso mesmo que eu tô vendo? É isso? Caramba! Que animal. É aquela coisa. Ambiente, né, bicho? O lance do ambiente. Você tem potenciais. Mas se o ambiente não for favorável, aqueles potenciais não vão, e o que vai desenvolver é o que for viável para o meio. Tá? Não é a folha em branco dos behavioristas, de que o ser humano nasce uma folha em branco. Não, ele nasce com potencial. Ele tem muito potencial perdido aí. Tem muito médico que nunca conseguiu terminar o primeiro grau. Tem muito campeão brasileiro de Kendo que nunca conseguiu fazer uma aula de Kendo. Paciência. É um ponto. O Taylor Sensei, na aula de Judô, ele falou que, originalmente, em todo Kōryu, você treina para o pior aluno, para a pessoa fisicamente mais inepta, porque são métodos para capacitar soldados. E você não pode abdicar de um soldado só porque ele tem uma perna mais curta do que a outra, ou só porque ele é lerdinho. Um soldado lerdo ainda é um alvo, é uma flecha desperdiçada do outro lado. Então, na realidade, você nivela por baixo, mas se você tiver uns caras que tem potencial, esse cara você ensina tudo porque ele vai ser o próximo professor. Daí que nem todo mundo que aprende o estilo vira professor, mas é Batman, né? É verdade. É Batman e Super-Homem. Vai ter essa polêmica. Tem gente que odiou o fato de Batman não respeitar tanto. Assim, o Batman pode espancar todo mundo e torturar para obter informação, mas, vixe Maria, matar nem a pau, não, tá errado. Super-Homem não pode matar, não, de jeito não. Ele pode ameaçar todo mundo com a visão de calor, com um murro, com um tapa, mas matar não, vixe Maria, pode não. Porque perverte o ideal do herói. Alguém mais assistiu o filme? Só você, gato. Só. Eu tava viajando. Spoiler, não tem cena pós-crédito. Não, acabou. Parei. Isso. Ah, tá. Enfim, A gente tenta. acho que chegamos ao fim aqui do programa número 10. Eu quero agradecer ao Renato Alcântara e ao Agnes, vulgo Inox, pela participação do programa. Isso. Vocês têm considerações finais? Isso. Eu tenho. Antes que eu esqueça. Que um dos fatores mais fundamentais para o meu crescimento no Iaido e Kendo aconteceu em 2014. O nome dela é... Obrigado. Você também é legal, mas não, é Tomi, minha mulher. Porque eu consegui o impossível, eu consegui a mulher perfeita. Tomi é a mulher perfeita, né? Quando a gente começou, ela dizia, não quero saber desse negócio de Kendo, Iaido não. Aí ela foi assistir a aula, não, até que Iaido é legal. Aí começou a treinar Iaido. Aí fomos para São Paulo em 2014, eu tirei o meu IQ, ela viu o treino de Kendo. Não, Kendo é legal, vou fazer também. Começou a fazer Kendo. E hoje em dia ela vai tirar o primeiro dan de Kendo, tirou o primeiro dan de Aido. Ela tá junto comigo estudando Jodô. A gente está começando o grupinho de Jodô aqui em Salvador. E ela foi fundamental, porque agora eu tenho alguém que eu quero impressionar. Então, quando eu não tinha ninguém, eu podia ser medíocre. Agora eu tenho aquela necessidade de me exibir para ela. Então isso me deu aquele pontapé para tomar vergonha na cara e começar a treinar direito. Então, acima de tudo, dizer, mozinha, te amo, volte logo pra casa, que eu tô sozinho, vou começar a escutar Pablo por causa de sua ausência. E se vocês puderem, dá um jeito de conseguir conciliar o seu relacionamento com o Kendo, porque aí fica mais fácil. Você não tem que explicar pra sua mulher que você vai passar um final de semana inteiro longe, porque ela vai estar junto com você treinando também. É um dos fatores de eu não jogar videogame, é porque ela não gosta de videogame. Então, fica aqui o conselho. Procurem se relacionar com alguém que gosta das mesmas coisas que você e não gosta das mesmas coisas que você. Porque é muito difícil um Kenshi que odeia futebol se relacionar com uma torcedora fanática de futebol que odeia essa papagaiada de homem de saia balançando varinha. Confia em mim, eu já tentei e não deu certo. Agnes, suas considerações? Eu tô aqui, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque... Pronto, veja só. A minha namorada é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho uma linha pra tirar dela, com exceção dela não fazer artes marciais. Aí o que acontece? Ela tá furiosa. Eu tava falando com o Kendi antes da gente começar a gravar, eu fui o primeiro a entrar, que ela tá furiosa comigo. Por quê? Porque eu viajei pro seminário de Iai e viajei logo em seguida pro seminário de Kyudo, né? Então eu passei 10 dias longe. Foi passar 10 dias treinando, né? E ela acreditou. Eu ia fazer ela ouvir o podcast, né? Agora eu já não sei se eu posso. Mas,
Aí, gente, assim, conta aquela cara, história que você contou. Como é que é? Aquela saída que você deu? Na noitada. Eu tropecei, Conta direitinho. foi, verdade. Que o Donude. Só sendo. Que o Donude é só sendo pra bater uma corda naquele negócio balançando, dá errado. Rapaz, caramba, sensual. Mas tem uma pessoa que lhe apoia. Apesar dela não praticar, ela sabe que eu gosto, sabe? E rola esse lance de respeito de tal. Ela se incomoda pela minha ausência. Sabe como é aquela história? Você tá longe, você podia estar comigo no feriado. Eu tenho essa sensação, sabe? Aí ela sente, porque, por exemplo, feriado da Semana Santa, da Páscoa, eu tava longe, em vez de estar com ela. Ela tá numa fase de muito estresse fazendo TCC. Mas ela valoriza, ela sabe o quanto isso me faz bem. Ela vê os meus olhos brilhantes quando eu volto do treino, sabe? Ela vê, tem treino, eu vou curtir. Ela apoia. Meu sonho é conseguir convencê-la. Meu sonho é conseguir convencê-la. Eu acho que a porta de entrada para ela vai ser pelo IAI. Eu tenho esse feeling, sabe? Ela já me prometeu que ela me prometeu que depois do TCC dela, até depois do meio do ano, ela arranja. Ela não sabe, e espero que ela não ouça o podcast, mas eu já comprei o Hakamai e o Gui dela de IAI, tá guardado para quando ela for treinar. Já tem um obi, eu queria um obi mais bonitinho, comprei um marrom, mas vou comprar um obi de menina pra ela, bem bonito. Um Gui, um Hakamai tá esperando. Ela vai usar. Não, Hello Kitty não. Tem que ser de gatinho, de neco. Ela gosta de gato. Aí eu vou dar um apoio. Aí vamos ver. Mas coisas que eu tô gostando muito. Tô muito de verdade. Eu tô muito feliz com o seu podcast. Por quê? Porque a gente atinge, o pessoal de Kendo atinge muito o cara que curte internet, sabe? A gente atinge esse pessoal. Então, quanto mais a gente puder divulgar o Kendo, eu acho que o seu podcast é muito importante para as artes marciais tradicionais como um todo, porque tá dando uma realidade de pessoas que treinam, não é o cara que tá lá no Japão que se mudou, é a gente, sabe? A gente que tá aqui, fala e ouve, e a gente se encontra com você em São Paulo. Aí tá o Renato, que eu vejo o Renato 2 vezes por ano. Quando tem o brasileiro que a gente viaja e quando tem o Norte-Nordeste, a gente se encontra 2 vezes por ano. Mas a gente sabe que nós estamos na mesma vibe, sabe? Nós temos essa mesma sensação de que nós estamos para construir algo, que o Kendo vai chegar do jeito que eu quero, aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, quando eu já não mais estiver aqui. A sensação que eu tenho é que eu vou estar, o Kendo vai estar como eu gostaria que ele estivesse para mim, para a próxima geração, sabe? E eu não vou deixar de fazer o Kendo chegar lá, porque não é para mim. Que seja para a próxima geração. Que seja um cara que consiga chegar aos 40 anos como eu tô, e ele já seja Rokudan, entendeu? Ou Godan. Porque eu não vou conseguir chegar com 40 anos nessa graduação. Mas quem sabe o filho do Márcio, ou o meu filho, que um dia venha a existir, possa chegar nessa condição de ter um grupo treinando bem e que ele consiga graduar. E eu acho que o seu podcast faz isso por nós, porque ajuda, desenvolve, a gente cresce com isso. O Faitor faz isso. Tanto é que, assim, se você não tivesse feito, eu estava conversando com o pessoal daqui de João Pessoa que a gente ia fazer, sabe? A gente ia fazer um podcast, dava para fazer. E uma das coisas que a gente discutia, meu Deus, a gente tá tão longe do grande centro do Kendo do Brasil, que é São Paulo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Como é que a gente vai... Quais serão as nossas pautas? Você tem a pauta de como poder conversar com atletas da seleção brasileira, de grandes senseis estarem aí do seu lado. Ainda sabe? tô tentando. Isso pra nós, cara. Eu prometo que eu vou... Eu prometo que eu falo de novo com o Vitor Zen pra ele pra gravar. Eu já falei. Tá fugindo, ele tá prometo, fugindo. Vai lá no estúdio, vai lá e bota lá, grava aqui. Que a gente faz uma coisa legal que tá sendo muito importante pra nós, né? Se você tá com... Assim, o público cresce e a gente vai conseguir fazer uma coisa muito boa pro Kendo do Brasil. Talvez não pra minha geração, talvez até não pra sua, certo? Você é mais novo, você tem o quê? 20 e poucos? Quantos anos você tem? 20 e pouco. Quem? Tá acabado. Tá acabado. Tá acabado. Quando mas o coração jovem. Então, assim, talvez pra próxima. A gente é um conteúdo que fica pra sempre. Todas as outras gerações podem acessar ele, ouvir. Nossa, né? Aquela época era assim. Nossa, meu Deus. Porque parece, a gente fala aí, ó, por exemplo, dificuldades que vocês falam. Não, eu vi os comentários do pessoal aí de São Paulo dizendo: tinha um bogo do dojo. Meu Deus, aqui pra gente, pra arranjar bogo usado. O bogo usado
para comprar é uma dificuldade, entendeu? Nem usado, a gente tem que correr atrás. Então, por exemplo, muitos dos logos que a gente chegou são novos, porque a gente teve que comprar mesmo, novo. E assim, hoje eu tenho meu trabalho, não. Mas quando eu comecei, eu era estudante universitário e não tinha chance de ter um logo usado, entendeu? Aí, essas coisas são importantes para o futuro. Espero que o Faitor cresça, espero que, porque ele crescendo significa que o Kendo está crescendo. E que se o Faitor seja uma oportunidade de muita gente conhecer o Kendo e desenvolver o Kendo, palmas mesmo, assim, eu quero isso demais. E eu quero que, assim, Renato, a gente possa se ver mais vezes, eu quero que eu possa ver você mais vezes, eu quero que mais gente consiga se deslocar para São Paulo, eu quero que o eixo também saia um pouco, porque se está só em São Paulo, ótimo, tem um núcleo. Mas se a gente conseguir com que o Brasil inteiro tenha mais condições, mais senseis bons, Rokudan, Hachidan, pra cima, em vários estados do país, o Brasil cresce como um todo, sabe? E isso, pro futuro, quem sabe, um campeonato mundial, sabe? Eu quero crescer, porque é como o Renato falou, às vezes tem um campeão brasileiro de Kendo que nunca teve escondido, perdido no interior de Caruaru, ali, que nunca viu um Shinai na vida. E o cara tem um potencial fantástico, sabe? Mas estamos aí. O que vocês precisarem, eu falo por mim, pelo meu dojo, nesse aspecto, e espero que esteja falando também pelo Nordeste, se o pessoal confirmar, o que a gente puder fazer pelo Kendo, pelo Iaido, pelo Jodô, pelas artes marciais tradicionais, tenha certeza que nós estaremos fazendo, porque a gente quer isso, não pra gente, mas pra a geração que vem. Mais ou menos. Bonito. E podem iniciar aí o podcast de vocês. Não tem problema nenhum, é muito fácil gravar. E eu acho que no mundo inteiro só tem o seu e aquele cara do Kendo Podcast, não é isso? Isso. Então 2 no mundo, meu Deus, parabéns. E eu acho que você foi primeiro, viu? Pelo que eu tenho aqui no storyline, no timeline, eu acho que você ainda lançou antes que o cara, viu? Sim, então, sim. Debanar, né, galera? Assim, um podcast dedicado a Kendo, com feed, etc e tal, dedicado mesmo. É o primeiro do mundo, né? É o primeiro do mundo, Debanar da galera. Parabéns. Isso talvez lá na frente, quando você for fazer seu Hachidan, talvez isso conte, viu? Pra divulgar aí o Kendo no mundo. Tô velho. Já perdeu ponto de humildade. Não, eu que tô dizendo, não é ele não, ele tá negando. Não, ele já tá, entendeu? A humildade dele ainda é grande. Você puxando pra você, perdeu mais ponto de humildade ainda. Eu continuo sendo o mais humilde de todos. Você é o mais humilde. Então é isso, galera. Valeu pelo papo. Valeu pelo convite, pela paciência. Pô, o brasileiro foi agora, né? Só a gente se encontra daqui 6 meses. Então, até lá a gente pode gravar outros programas e tal. E muito obrigado. Até a próxima. Vida longa e próxima. Prazer e uma alegria. Tchau. Tchau. Beijo. Que eu curto podcast, eu curto. A gente, inclusive, assim, houve até ouço bastante, eu ouço mais de 70. Lá vai, vou começar, hein? Café Brasil, Kendo Podcast você tem. Lá vai, tem vários jurídicos. Nosso Direito, Fazendo Direito, Hackeando Direito, Fala Direito, Direito Criativo, Salvo o Melhor Juízo, Faitor Podcast, Missanga, SciCast, Covil de Livros, NPR, Politics Podcast, sou política internacional, Secular Budismo, Guided Meditations, Decreptus, Dicas Apple, The Economist, o Radio, Melhores do Mundo, o nome disso é Mundo, Aprendocast, Na Porteira Cast, Gente que Escreve, Caixa de Histórias, Mentalidade Empreendedora, Santa Zoeira, Conexão Musical, Belcast, Voz Delete, Dragões de Garagem, Fábrica Cast, Fronteiras da Ciência, Loop Matinal, GVCast, Guncast, Mamilos, Literário Cast, Anticast, Papo Acessível, The Humanist Hour, Instituto Millennium, Central, Xadrez Verbal, fantástico Xadrez Verbal, Happy Hour, Radiofonia, Taverna do Fim do Mundo, Filosofia Pop, Luiz Flávio Gomes é um professor de Direito, Cronocast, é um podcast de História, que acabou inclusive, era até bom, Projetos Humanos, Não Ovos, Vida Sonora, que é do menino do drone saltitante, fantástico. Mac Power Users, Tecnologia e Produtividade, LexCast, acho que é um dos melhores de direito que tem. Café BDI, que não tem mais, Leadercast, que é do Luciano Pires, o Drone Saltitante, muito Dungeons and Dragons Podcast, Perdidos no Play, Serial, né, na verdade, né? Do Terpa Despedaçada, que é um de música, Cabuloso Cast, fantástico, é um rapaz aqui de Caruaru, é o Lucien. Mitografias, Coca-Tech, Gorila Cast, Escriba Café, Meio Beat, Time More Show, Mac App Guy, Observando Robô Gigantes, Canal Masculino, Pauta Livre News, Rapadura Cast, Dinheirama, Hora do Mac, Hightech News, Papo de Gordo, Lab Digital, Tecnocast, os keynotes da Apple também estão assinados aqui, Rapadura Cast, Nerdcast, Braincast, Podcast Rolando 20, Diário Elefante, que acabou também, Pode Sem Fio, que é da Bia Kunze, que é do Garoto Sem Fio, Descontrole Guia Prático, o Rede Geek, o Evernote também acabou, aqui tem os que estão antigos, Mac Magazine, Radio Lab. Pronto, acho que é isso. Então, 70. Agora o ouvinte, ele vai ouvir tudo que você falou acelerado.
Eu vou virar esquilo, né? Esquilinho. Alguém joga? Eu jogo, esse aí eu jogo. Você joga? Eu jogo Foo Fighters. Atualmente você joga? Jogo. É sério? Neste momento não, mas posso. Tá aqui no meu computador, é só abrir. Você Só joga na onde? Steam. Na Steam? Tá contando na Steam. Eu também tenho. Eu adoro estratégia. Um dia a gente faz um Na X. Steam, eu adoro estratégia. Ah, eu me fudi, então, oriental contra eu, só me lasco, né? Então, mas bora o X1. Tu joga de quê, hein? Tu prefere o quê? Ah, eu tô Depende começando do mapa. ainda. Eu gosto. Eu tô Ah, jogando. Tô ele começando. Eu gosto Quer bastante menosprezar pelo. de Arábia e jogo de Unos. Só sei jogar Isso isso. é bom também. também. Se for um mapa costal, assim, de ilhas, vá pra Inglaterra, que é bom. Porque eles têm. O poder naval deles tem mais um. Os Britons. Saca? Os navios são mais fortes. Eles têm mais um. Eu Quando não é me aquela aventurei. rainha Vitória? Eu não me aventurei muito, não. Eu adoro explorar mapas. Adoro explorar mapas. Eu joguei É bom muito demais. na adolescência Ah. sozinho contra os bots, né? Então eu gostava de jogar com os japoneses. Claro, que é o não sei samurai. por quê. Tá Eu jogo certo. Sudoku. Agora assim, eu adoro jogo tipo assim. Sudoku também. Adoro jogo tipo assim, Civilizations, Age of Empires, jogos assim, sabe? Que você tem que construir realidade, monta estratégia baseada em turno. Jogo StarCraft também, né? Joguei Warcraft muito, não World of Warcraft mesmo. E StarCraft. Adoro jogo de estratégia. Agora, quando eu vou jogar com. Bota um cara de olho puxado, meu irmão. Não sei o que é que vocês tomam na água de vocês, não, viu? Pelo amor de Deus. Bom dia. Alô, bom dia. O senhor tá acordando agora? O senhor tá acordando. Ô, Sensei, tá bom? Tá acordando agora? Tá lembrado de uma gravação hoje, de 8h30? Tava não? Veja aí. Tá, veja aí. Qualquer coisa a gente vai se organizando. Tá, até agora só tô eu e o Candy. O Renato também tá de ressaca. Tô gravando isso aí, hein? Vai pro programa. Vai pro programa que a gente tá falando. Eu entreguei, ó. Renato está de ressaca. Se você tá de ressaca, não, é só Renato. Tá? Veja aí. Tá. Pronto. E Renato, você sabe dele? Não, quer que eu tente ligar pra ele também? Vou tentar ligar pra ele aqui. Ele tá respondendo no Messenger, eu não sei porque ele não tá ligado. Brincando, porque o cara. A gente pode tentar fazer tipo episódio 8. Eu só converso com você. Tá, ok. Você quer falar sobre o quê? Pera aí, nervoso. Não, a gente só continua a conversa aqui. Ah, tudo bem. O time deu sozinho. Descagem incorreta. Preciso de um 9 a mais. Vamos lá. Vamos ver agora. Milhões de notas fiscais do Uber. Cara, diga. Bom dia. Bom dia. O senhor está sem internet? Isso está possível? Não está possível? Minha bicha baiana.